Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do Spotify, YouTube, os mais de 330 mil seguidores lá no Instagram. Mas já vou pedir para você, ativa a notificação, segue o nosso canal, que um clique seu é muito importante. E hoje uma entrevista para os gestores, esses gestores que estão à deriva por aí. Vamos trazer um case de sucesso e mostrar uma nova visão, como gerenciar a sua equipe. E eu tô trazendo uma pessoa de um pouquinho longe daqui do nosso estúdio, Andiara Tetila, que já atua há 26 anos no mercado, já atendeu mais de 5 mil alunos lá na região de Dourado. Andiara, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Renato, pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui da Natação Criativa, esse podcast fantástico, né, que tem alimentado muito as nossas ideias, e é muito importante também ouvir esse pessoal do Brasil todo, né, que são as nossas maiores referências. Fico muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Então, o ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Natação Infantil promovido pelo INAT, eu organizei todos os palestrantes ali, fiz um grande ali podcast, uma temporada de podcast, e dessa vez eu quis abrir espaço para quem faz um trabalho excelente pelo Brasil e às vezes não tem espaço para abrir o que faz no dia a dia, o que está executando e está fazendo certo. Então, eu trouxe diversos aí gestores, professores, mostrando como tem bons trabalhos e vai poder, às vezes, dar uma luz para você, te servir até como inspiração. E tenho certeza que o caso de Dourados aqui da Andiara vai te ajudar muito. Mas antes de entrar nesse tema dos gestores à deriva, vamos agradecer os nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento, porque educar é salvar. Plataforma Educar, para você que é gestor, que nem a Andy, e tem dificuldade de parar a sua equipe. Um professor trabalha em outro lugar, ele trabalha como personal, ele não consegue parar no final de semana, tem a família. Então, às vezes, dá para você fazer esses cursos online com a plataforma, mais de 200 cursos, mais de 100 palestrantes, todos com certificados para quem precisa de horas complementares. Piscinas litro a litro, porque eu tenho certeza que a Andiara já passou por isso, o dia que chegou lá na segunda-feira na academia, piscina verde, piscina turva, e aí o que eu faço? Uma bíblia aí para você aprender sobre piscinas, aplicativo da Swimtrack que te auxilia aí no monitoramento dos seus alunos. Você entrega avaliação, se você já tem a sua avaliação, já tem a sua metodologia, introduza as suas avaliações dentro desse aplicativo e tenha uma comunicação em tempo real com o seu aluno, seja você proprietário, personal, você precisa agregar valor no seu trabalho. E a gente tem aqui o nosso material da Flote, materiais pedagógicos, nosso companheiro aqui que apoia o podcast. Hoje a gente está com o dado. Então, o que a gente vai nadar hoje? É o dado da sorte, o aluno joga, e o que cair no dado é o que ele vai nadar. E até o final do programa eu vou lançar um desafio para a Andiara fazer algo criativo com o dado para mostrar para vocês que mesmo com uma coisa super padronizada, a gente consegue variar, a gente vai trazer alguns exercícios variando com esse dado, não somente porque ele foi feito. Mas vamos parar de papo aí e vamos falar do assunto que a gente chegou hoje, mas antes eu quero que a Andiara se apresenta. Como você chegou no mundo da natação, que muita gente vai se identificar com a sua história? Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, como você disse, e eu tenho 47 anos. Quando eu entrei na faculdade, em 97, eu tinha 20 anos, e eu entrei lá na Unesp, em Presidente Prudente, porque na minha cidade ainda não tinha educação física, né? E fui para lá estudar, fiquei 4 anos lá na Unesp e já iniciei, no primeiro ano, um estágio voltado para a educação infantil. E depois eu parti para um clube que tinha lá, da Afresp, e ali iniciei com a hidroginástica e a natação infantil. Aí eu tinha 2 professores lá que me proporcionaram esse estágio, e aí comecei a me apaixonar. Eu falei, bom, eu tô aqui na educação física, estava meio perdida, não sabia para que lado correr, porque eu havia sido atleta de basquetebol. Mas sempre tive contato com água, sempre gostei de água, fiz natação dos meus 8 até os 13 anos de idade. Então, a água sempre fez parte da minha vida, eu sou apaixonada. E ali, nesse contato com o estágio, eu entrei e não saí mais. Depois de formada, fui para Campo Grande, iniciar minha carreira profissional e trabalhei em várias academias lá,
como professora de natação infantil, bebês e hidroginástica. Só que sempre buscando um JOPEF, né, um congresso que fosse no Paraná, em São Paulo, né? A gente tinha poucos naquela época, mas a gente sabia onde estavam as maiores referências no mercado. Então, a gente ia muito, né, atrás do Nino Boarrage, o Bicudo, né? Que é excelente em recreação e lazer e virou também essa referência para mim, porque desde Presidente Prudente também mantive grupos de recreação. Então, eu sempre gostei de conciliar a natação divertida com, né, a recreação, tem tudo a ver. A recreação aquática se tornou também uma grande paixão. E no decorrer desses anos, trabalhando em Campo Grande, também fui partir para a educação física escolar, porque a gente também, né, precisa juntar um pouquinho, né, a grana, né, Renato? Sim. Não é tão fácil você ser um professor com aulas picadas em vários lugares, então eu também precisava de uma segurança, uma estabilidade. E busquei isso e fui professora de educação física escolar por 8 anos, em escolas particulares e públicas. Quando eu voltei para Dourados, em 2007, eu já estava com 30 anos de idade. Então, nesses últimos 17 anos, eu fui 8 anos personal aquático, já com um pezinho para o empreendedorismo. E hoje a Tibum tem 8 anos e meio. Nossa. No Brasil, estima-se que a gente tem 45 milhões de empreendedores, ainda mais 15 milhões de forma informal. 99% são micros ou pequenas empresas e menos da metade são mulheres. Então, você saiu de professora, virou empreendedora. E como que é essa transição aí? Quais foram os principais desafios de virar empreendedora? Porque a gente sabe que mulher ainda tem toda aquela vida, né? Tem os filhos, tem a família, conseguir dar essa logística com tudo, né? Então, é muito importante também descobrir de onde vem sua criatividade, né? Que você, para ser criativa, a gente tem que ter repertório. Você buscou aí do escolar, buscou da recreação, sim, tinha natação, então até uma dica para quem está aí do outro lado, que às vezes fica muito fechado só no conteúdo técnico, às vezes tem que abrir um pouco outros, sim, horizontes. Mas me conta esse lado empreendedor, desafios. Eu gosto até de falar sobre isso com os meus professores, porque a gente tem mantido muito essa ideia do repertório, de diversificar mesmo o conteúdo. E como que a gente faz isso? Vivendo, né? Você nada, você gosta de explorar a água e as suas possibilidades, você assiste desenho animado, você vai ao teatro, você se alimenta de tantos filmes infantis tão incríveis que temos para também trabalhar essa linguagem com os nossos alunos, principalmente de 0 a 6 anos. Então, como é que a gente está se nutrindo lá no nosso time? Dessa forma, convidando professores e atores até para... recentemente, em janeiro, a gente teve um ator que é do circo, faz clown, né, palhaço, e trouxe um pouco para o nosso time esse espírito, sabe, da palhaçaria, de mexer com a nossa criança interior. Você gosta de brincar, mas você sabe brincar com uma criança, interagir, né, colaborar, estar ali envolvido mesmo com esse encantamento, que você sabe que ele acontece na aula, né? Porque encantar uma criança não é difícil. A questão é estarmos conectados às nossas ações, à responsabilidade que é estar em aula. Então, dentro da sua pergunta, assim, eu acho muito importante não só estar em cursos e congressos, mas que a gente também vivencie. Isso é muito importante no nosso ramo. E esse lado de empreendedora, como foi esse desafio de sair de professora, virar empreendedora? O que você acha que teve as suas maiores dificuldades? Para mim, por exemplo, foi a parte financeira, ali, cuidar da parte financeira, que a gente não tem essa base, né? Vendi 2 rins, né? Foi muito difícil. Isso. Hoje, eu gostaria que alguém tivesse estendido a mão para mim, me auxiliado, conduzido, né, ajudado nesse aspecto, porque eu vejo que o meu principal desafio foi o emocional. Eu tive dificuldades assim de aliar a minha carreira profissional com a minha vida pessoal. Então, há 20 anos, eu já sonhava em ter um empreendimento, assim. E eu não tenho uma família de empreendedores, eu tenho uma família de professores. Sim. Meus pais são professores universitários e aposentados já. E sempre incentivaram eu e os meus irmãos ao estudo, às práticas, mas
empreender não estava muito no nosso vocabulário. E eu acredito que a gente tem que buscar o autoconhecimento. E eu vivo trocando figurinha com o meu time sobre terapias, sobre estarmos bem consigo mesmo, para também estar bem para a criança, principalmente, para o idoso, né? Para aqueles alunos lá pilhados dos aperfeiçoamentos, né? Dos adolescentes. Como que você vai se conectar com o adolescente se você não estiver bem e preparado, né? Para as respostas que eles tanto, né? Fazem tantas perguntas. Você tem que estar bem consigo para transmitir essa energia boa da sua aula, né? Para você vender o seu peixe, literalmente, para você estar envolvido ali no seu trabalho. Aí, isso foi o maior desafio para mim, assim. Sempre estar ligando a carreira às terapias para estar bem, para me conectar e fazer uma comunicação mais clara e objetiva com o time, sabe? Ou com as pessoas que trabalhavam comigo antes da Tibum. Pegando um gancho do que você falou, né? Então, primeiro, trazendo a parte do teatro, da interpretação, porque é muito importante, porque não é todo dia que a gente está 100%, não é todo dia que a gente está de bom humor, só que quando a gente entra na piscina, é como se fosse o nosso palco e a gente tem que ser aquele ator. Então, a aula tem que ser alegre, tem que ser motivante. Então, cada dia você tem que se inventar uma coisa nova e trazer esse mundo do palhaço e da interpretação é muito importante, que mesmo você pode ter vários problemas lá na sua casa, mas quando você entra na piscina, é praticamente você esquece tudo e você está interpretando um personagem ali para a criança. E também, muito importante você trazer esse lado do você se olhar, ter esse olhar para dentro. Porque se você não está bem com você, você não consegue conduzir uma equipe, ou não consegue conduzir uma aula. Ontem, até no grupo da natação criativa ali de coordenadores, a gente estava organizando um grupo de professores e a gente vai contratar uma psicóloga, a gente fazer um trabalho com a psicóloga, só que em grupo. Então, cada um trazer as dificuldades, às vezes, que tem de comunicação com o aluno, ou uma dificuldade pessoal, e a gente fazer esse trabalho ali com o psicólogo para dar apoio para esses professores. Porque a gente cuida das pessoas, mas quem cuida da gente, né? Isso. A inteligência emocional, ela veio nos últimos anos forte, né, em várias áreas, e a gente tem aprendido a investir nisso. Porque você compra um livro de R$40, você pode pagar uma sessão de terapia por R$100, por R$120. Tem muitos lugares até que tem núcleos, né, gratuitos de psicólogos para te atender. Eu vejo a gente da natação bebendo muito da fonte da medicina, né? Com o Dr. Wagner, buscando pediatras, buscando nutricionistas, fisioterapeutas. A gente está bebendo da fonte de muitas áreas e eles também da nossa. Mas a gente precisa também ter um olhar mais clínico e mais sensível para esse lado da psicologia, que está bem atrelado ao nosso trabalho com os bebês, desde o nome psicomotricidade, que também a gente bebe da fonte, e a gente tem estudado bastante, né? A neurociência. Então, nada melhor do que a gente estar um pouco mais por dentro desse assunto, né? Inteligência emocional, psicologia, e olhar para dentro, né? Estar bem para também transmitir isso. E muitas falas suas, a gente pega o papel da criatividade, a importância da criatividade. E como que você leva essa criatividade para dentro da Tibum Educação Aquática? Como você incorpora isso nas aulas do dia a dia? A Tibum, nesses 8 anos, a gente tem tentado formar com o time a integração, né? Plano de aula, metodologia, Gustavo Borges, linguagem, a postura. Então, é muito importante a gente ter em mente que não é só natação. Até vou puxar um gancho para o slogan desse ano, né, da metodologia. Não é só natação. É muito mais que isso. É um olhar global para a criança. E como que a gente vai fazer para instigar, para trazer novidades, né? A criatividade, ela vem muito da gente explorar ideias e quando você pega, por exemplo, uma progressão pedagógica, você pode ter 10 exercícios de progressão, certo? E você é especialista nisso. Mas desses 10, como que eu estou criando novos movimentos, novas possibilidades, até novas músicas em cima daquela postura, daquela ação natatória que a gente espera da criança? Então, a criatividade vem bastante desse contexto de você olhar. Você é técnico e muita gente trabalha
excepcionalmente dessa forma, mas se eu pego um professor que é muito tecnicista, eu tenho que pouco quebrar o gelo e fazer essas possibilidades acontecerem. Então, a gente tem que olhar desde um livro que eu gosto bastante, passo para o meu time, aquele 365 Dias Nadando Diferente, né? Do professor Mano e do Alberto Clar. E aquele livro é incrível, porque lá em 2002, quando eu fiz pós-graduação com esses caras na FMU, não falei que eu fiz especialização, né? Mas agora eu puxei o gancho. Em 2002 eu estava aqui, saí lá do Mato Grosso do Sul, andei 1 ano e meio de ônibus para buscar estar entre os melhores, porque lá na minha região não tinha. E ainda tem muito pouco. Fica a dica, tá, pessoal? Mas com esses profissionais... e lendo esse tipo de livro, abriu muito a minha mente para repertório. E a variedade na natação, quando você possibilita estar na água, nadando, quanto mais você vivencia, mais você cria. Eu sou muito disso, assim. Eu vivo com o celular hoje em dia, assim, mandando mensagens para mim mesma, de músicas e de palavras que podem encaixar dentro do contexto da gente falar... do foguete, das viradas, dos decúbitos, mas tudo de forma criativa para sair realmente do comum, né, Renato? Porque a natação infantil, com essa nova criança, que tá, né, as gerações estão se transformando cada dia mais rapidamente com um olhar tecnológico. E o professor de natação, ele tem que ser, como você disse, mais do que um ator até. Ele tem que estar nutrido de muito conhecimento, responsabilidade e exalando essa criatividade, essa alegria de estar ali. Sim. E pegando também gancho do que você falou da metodologia Gustavo Borges, importante a gente estar conectado com esse aluno e falar a linguagem desse aluno de 0 a 6 anos. Só que tem um estudo da Gustavo Borges que mostra que quando a gente sai da iniciação para o aperfeiçoamento, 70% das crianças deixam a natação. Se eu não me engano, eram 32 mil crianças que deixaram a natação. A gente também tem que falar a linguagem dos adolescentes, que a gente não está falando. Então, qual é a série que eles estão assistindo? Quais são os filmes que eles estão assistindo? O que eles gostam de falar? E é uma fase que eles estão se desconectando dos pais. E eles precisam de alguma figura para eles se conectarem. E o professor é uma figura que eles precisam muito se conectarem, mas precisa falar a linguagem, porque eles se conectam com grupos, com pessoas, tribos, né, que a gente chama. Então é importante também a gente ter essa conexão e não trazer esses jovens, porque os jovens já estão na piscina, a gente perde eles. Então manter esses jovens na piscina e falar a linguagem deles, que eles gostam muito de competição, gostam de trabalho em equipe, gosto da sociabilização. Então, achar esses momentos aí... Eu tenho uma entrevista com uma herbiatra, que é um especialista em adolescentes, a Mayra Terra, excelente aqui no podcast também, que não tem muita visualização, mas me deu uma chave e hoje a maioria dos meus alunos de personal são adolescentes. Graças a essa entrevista que eu fiz com ela, me deu vários ganchos e é muito importante aí a gente ter essa conexão com esses adolescentes. Eu queria tocar um pouco, se você me permite, porque eu fui uma criança nos anos 80. E você? Enfim, criança dos anos 80, gente, qual que era o referencial dos professores? Muito engessados, militaristas, né? Daquela fonte do livro ali, o 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou. Hoje, a gente que está formando novos profissionais, estamos no mercado aí, transições de carreira, né? Gosto bastante de falar disso também, dentro do meu empreendedorismo feminino, a transição de carreira das nossas professoras, de quem está alçando novos voos lá em Dourados e na região. Por quê? Porque passou ali pela Tibum com esse olhar aqui, da águia, tá? Por conta de que a gente tem que se desconstruir demais do que ficou lá desses anos 70 e 80. E nos anos 90, com o advento, assim, ciência mesmo, né? Bebendo da fonte de várias áreas, a gente consegue hoje traçar esse caminho de desconstrução. Então, você está falando de adolescente, e eu estava falando de criança, e tudo isso, assim, chega uma professora e fala, Andy, mas você vai me passar os aperfeiçoamentos, e agora? Eu não sei trabalhar com a touca dourada, e agora? Como que eu vou me comunicar com eles? Desconstrói. Você sabe o que é Stranger Things?
Você sabe o que é na United? E agora já está até antigo isso, porque eles já passaram de fase, né? Igual videogame, que passa o tempo todo rapidamente de fase. Então, estejamos conectados a esse tipo de ação desse novo jovem que ama um fone de ouvido, né? Que está difícil de se comunicar olhando nos olhos. O seu gestual tem que ser incrível na borda da piscina, dentro da piscina. Esse professor, ele tem que ser tão dinâmico que eu não entendo o professor que não entra, o professor que está na borda somente, porque nem sei nem conceber como que se trabalha, né? E a gente tem que estar na água. Você falou dessa desconstrução, eu trouxe uma especialista, ela fez um estudo aqui na USP de São Paulo, e o título até do nosso podcast é As Crianças Não Preferem o Eletrônico, porque a gente tem muito isso na cabeça, a criança quer o eletrônico, hoje em dia a criança é tecnológica, só que ela fez um estudo com as crianças, não com os pais, o que as crianças gostavam de brincar. E aí ela tinha um monte de coisas, tinha o celular, tinha o videogame, e as crianças sempre optaram na hora da resposta por as brincadeiras tradicionais. O pega-pega, o esconde-esconde. Então, as crianças não preferem o eletrônico. É a gente que está entregando esses eletrônicos porque a gente está sem tempo e a criança ela fica mais tranquila, mais calma nesses momentos e a gente não interage com essa criança. Então, é desconstruir mesmo. Não é que essa criança está indo para o mundo eletrônico e a gente não consegue trazer essa criança. É a gente que está levando elas para esse mundo. Então, muito interessante essa entrevista para quem quiser acompanhar lá atrás. E você falou sobre a variabilidade dessa importância. Acho que durante o congresso, dos 10 palestrantes que passaram, acho que não teve um, não sei se você reparou, mas como é a minha área, todos falaram da importância da variabilidade. Então, você tem que ter o aprendizado, mas você tem que variar. Eu vou ensinar para opção de perna, que outras formas eu tenho para ensinar para opção de perna? O aprendizado é muito mais eficiente, muito mais eficaz e, como disse a Aline ali da neuroplasticidade, a longo prazo. Então, a importância que a gente vem com a criatividade. Sim. E aí eu queria que você falasse para o nosso público, voltando para a parte do empreendedorismo, que momentos gratificantes você teve nessa sua jornada, que você falou, nossa, valeu a pena todo esse esforço, todo esse suor, aprender, desconstruir? Tivemos vários momentos aí nesses 20 e tantos anos. Eu acredito que empreender seja olhar um todo, olhar bem para sua tribo, assim. Empreender é trabalhar com sonhos. Quem trabalha comigo, eu sei a maioria dos sonhos ali. Empreender é você modificar um contexto. Salvar vidas é o nosso grande propósito ali na Tibum, ajudar nesse trâmite, né? Nesse processo de comunicar aos pais, à comunidade, a respeito da prevenção ao afogamento, que é um assunto super sério, todos, né? Você também trabalha isso e saber que empreender vai muito além de fazer gestão, financeiro e contratações. Você trazer realmente uma modificação de estado ali, né? De algo que era uma necessidade na minha cidade, por exemplo, e eu gostaria de trabalhar lá, Andiara Personal, lá até 2015, queria trabalhar com uma piscina agradável, uma piscina pedagógica. Eu tinha esse sonho de trabalhar com uma piscina bacana, coberta, aquecida, com bom tratamento aquoso. Então, quando eu decidi empreender, eu tinha vários sonhos ali daquele momento. Hoje eu sei que estamos transformando na Tibum muitas vidas ali, que a maior alegria para nós hoje é quando a gente recebe um feedback de uma mãe, de um pai que está na praia ou no condomínio e fala, nossa, eu tive uma situação ali, né, que o fulaninho se salvou, conseguiu apoiar na borda e se salvar. A gente distraiu, professora, e vocês falam tanto disso, mas que importante que foi a natação, está sendo a natação para o nosso filho, para a nossa filha. Então, isso não tem preço. Não tem. Já valeu todo o trabalho quando os pais e a comunidade contribuem para a gente trazer essa bandeira cada vez mais, motivar e ter esse olhar 100% na criança ali, e uns passando para os outros, né? Compartilhando os vídeos, isso é muito importante. Agora eu vou te colocar numa saia justa aí. Você falou muito do sonho, eu sei o sonho de cada professor meu. E eu sentei ali com vários gestores durante o congresso, almoço, janta, nos intervalos. Até com os meus professores Até também. com seus professores. E
faço questão de conhecer a história de cada um e muitos gestores, grande assim, não reclamação, mas a coisa que está incomodando muito, eu formo o professor vai embora, eu formo o professor vai embora. A gente tem hoje o mercado do personal e até mesmo a vida da pessoa. A pessoa quer um degrau a cada dia. Então, hoje ele está na Tibum, mas daqui 5, 10 anos ele quer empreender, ele quer ir para o personal, ou ele quer mudar de área. Como você enxerga principalmente dessa geração que vem vindo, dessa mudança constante, como você se adapta a isso como empreendedora? Me pegou mesmo. É um caminho natural. Sim. Por conta de que esse advento dos condomínios de luxo também chegaram lá em Dourados. E a gente tem trabalhado cada vez mais dentro da empresa a questão de fidelização. Então, hoje, independente de você estar no primeiro ano de faculdade ou no último ano, ou recém-formado, a gente tem trabalhado a questão de fazer a sua carreira ali, né? Você ter parâmetros ali dentro da Tibum que vão favorecer você ter esse plano de carreira ali dentro e muitos benefícios para se trabalhar ali, certo? Porém, alguns vão voar e vão ter novas perspectivas, novas propostas. Eu confesso que eu não estou tão preparada assim, tá? Porque eu sou muito coração também, além de razão. E tenho consciência do quanto a Tibum tem essa importância nas carreiras, que enquanto lá em Dourados e região o pessoal pensava só em ser personal trainer, né? E o personal trainer e aquático ainda não estava em voga, eu abri a porteira, como a gente diz lá, sabe? Em 2007 mesmo, eu comecei esse trabalho de personal lá. Então, quem passar pela Tibum e quiser ser personal, né, estar como personal e não 100% fidelizado à empresa, também vai conseguir, sabe? Porque eu enxergo esse campo muito positivamente, porém, tem que ter bastante responsabilidade e organização. Não dá para não ter fiscalização do CREF nas piscinas dos condomínios, não dá para não ter fiscalização nas piscinas residenciais. Quem é esse profissional? Da onde ele veio? Se ele se especializou? Se ele busca cursos e congressos? Então, fica a dica para os clientes, né? Sim. Os clientes que estão ouvindo a gente agora, é muito importante você saber da onde está vindo esse profissional que vai estar com a sua criança, né? Por 40 minutos, por 1 hora. Ele participa de congressos fora, porque só na Tibum é que tem profissionais que vêm para São Paulo participar de congressos, encontro internacional. Então, assim, a gente se garante bastante no sentido de estarmos nos aprimorando. A gente não sabe nada. Na verdade, a gente está em constante aprendizado, né, Renato? Sim. Então, eu vejo com bons olhos o campo totalmente aberto. Uma natação infantil aqui no Brasil que está em alta, com bons profissionais. Essa é a minha ressalva, sim. Tenho ressalvas com relação à responsabilidade, a esse olhar para a criança, tecnicamente, pedagogicamente, psiquicamente, sabe? Então, a gente nem combinou, mas você foi pro lado que eu queria que você fosse. É uma sintonia esse podcast. Que é um recado que eu quero deixar para vocês como gestores. Não adianta a gente sentar e reclamar, porque esse é o novo cenário. O cenário é esse. Hoje as academias são formadoras. Antes a gente criava família. Os professores ficavam anos com a gente. Hoje não existe mais. Então, você tem que trabalhar nesse novo contexto. A Andiara achou um. Então, ela também abre o espaço para o personal. Então, você vê o novo mercado e se adaptar a esse novo mercado. Que a gente tinha aquela onda na cabeça, os mais fortes sobrevivem. Não, quem se adapta melhor é que sobrevive. Então, você tem que se adaptar rápido a esse mercado e não sentar e ficar reclamando. Esse é o novo cenário dos gestores. Os professores vão te deixar e você vai ter que começar tudo de novo, formar novos professores ou se adaptar a isso e criar um novo mercado. Você, como academia, você pode também atuar aí nos condomínios, abrir aí frentes para você também fazer o Tibum, assessoria em condomínios. Então, a gente tem que abrir um pouco a cabeça e que foi que a Andiara falou lá atrás, eu queria que alguém estendesse a mão para mim, me conduzisse. Hoje a gente tem vários mentores na área de educação física excelentes, né? O Rogério Soares é um deles que foi lá para Dourados. A gente tem o Bruno Herbolato, a gente tem a Renata Rodrigues com parte de bebê, a Pugliese. Então,
tem muitas pessoas mentorando aí de qualidade que vão te auxiliar a abrir a cabeça. O que a gente não pode é sentar e ficar só reclamando. Andiara, eu tinha várias perguntas. Porque esse negócio de reclamar não é comigo, não. Eu posso até ter chorado no meu canto 5 minutos, mas bola pra frente. E eu gosto também da mentoria do Gustavo Borges e do Rogério e de tantos outros profissionais que você citou, que a gente está ali coladinho também. A gente acabou de fazer, eu e a professora Nathalie, a mentoria de bebês da Renata e da Pugliese, né, da Rossana. E isso foi muito importante para nós abrirmos mais a mente também. E só esse adendo, assim, quais as ferramentas que eu poderia utilizar? Então, eu tenho visto com o Gustavo esse perfil, né, do atleta olímpico. O que eu tinha ali em Dourados que eu poderia fazer? Montei um projeto mensal, né, de trazer desde uma consultora financeira para abrir também a nossa mente com relação às nossas finanças e como conduzir, né, a nossa carreira atrelado aos seus sonhos, tem a ver também com dinheiro, não tem? Sim. Então, a gente trazer isso para o nosso time. O meu time, hoje, ele tem 14 pessoas dentro terra e água, aquático, né? E a gente também trouxe o Rogério para conversar com o time. A gente trouxe profissionais como psicóloga para falar sobre autismo e como se trabalhava esse atendimento também na escola. A Alexandra Baroli também é uma referência. Há muitos anos a gente tem assistido, né, as lives, as palestras dela. Então, tem toda uma gama de referencial de profissionais tão importantes e relevantes no nosso mercado que só está parado quem quer, né, Renato? Sim. Então, todos esses nomes aí, todos passaram nessa cadeira aí, não tem um que não. O Gustavo passou, o Rogério passou, o Baroli. O Baroli acho que mais que fez. Ela e a Sandra são os que mais fizeram entrevista aqui. Mas é isso, a gente tem esse suporte, né? Então, eu teria mais várias perguntas para te fazer, mas nosso tempo, infelizmente... Como assim? é escasso. E eu queria te convidar, porque é uma coisa que a gente frisou muito, que é o que o professor deve fazer. Então, a gente sair desse guarda-chuva dos gestores e abrir um guarda-chuva para os professores para falar o que esse professor deve fazer, o que a gente, você como gestor, o que espera de um professor, quais são o dia a dia. Então, te convido para mais uma entrevista aí, mas queria te agradecer muito e queria que você deixasse suas redes sociais aí para o nosso público aí. Obrigada por isso. A nossa rede social lá na Tibum é Tibum DDoS. Não, Mentiu. Menti. Corta. Vai cortar? Vai cortar, Tibum. Você perguntou do Instagram agora. Do Instagram. Pode começar de novo? Pode. O Instagram da Tibum é Tibum Educação Aquática. E vocês podem acessar lá nossos vídeos, nossos stories estão lá. Mandem perguntas também no direct, sou eu que respondo também. Gosto de estar nessa interação. E acredito que daqui para frente, assim, falar de gestão feminina, principalmente, é uma boa. Eu quero trocar ideias com vocês todas, gestoras, principalmente. E obrigada pelo convite aqui, mais uma vez, da Natação Criativa. Vocês são ótimos. Muito obrigado. Obrigado ao nosso público aí do outro lado. Quero agradecer muito os parceiros, bem de forma rápida agora, a Sobrasa, a Plataforma Educar, Piscinas Litro a Litro, o aplicativo da Swintrack. E o nosso dado aqui da Flote, que maneira a gente pode usar esse dado? Você conhece alguma outra maneira aqui para a gente usar esse dado? Esse dado, deixa eu ver aqui, passe a vez, nado livre. A gente pode colocar assim, olha, você tem que fazer em decúbito dorsal o nado peito. Todos os movimentos aqui, você vai dar um jeito de elaborar no decúbito. Então, se você fizer de costas, o nado borboleta, como seria? Então, você vai fazer a ondulação do nado borboleta, né, no dorsal. Então, tem várias possibilidades. Então, de parabéns. Então, para mostrar para vocês que ela, como gestora, sei que passa por isso, o professor pede para comprar o material, aí ele usa 1, 2 semanas, aí ele já usou o material, guarda lá, nunca mais usa, porque ele não consegue variar com esse material. Existem várias formas de utilizar o mesmo material, use a sua criatividade, por isso que a Natação Criativa inventou o Splash da Criatividade, o curso de 21 de abril a 21 de maio, para abrir a sua mente com mais de 20 palestrantes, aí 25 palestrantes, trazendo a criatividade para o mundo da natação. Andiara, muito obrigado mais uma vez, obrigado para quem está aí do outro lado. Ative a notificação e siga o nosso canal e até a próxima entrevista. Até lá. Valeu.